Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Estou no capítulo 5 e provavelmente hoje estarei encerrando o capítulo 5, que vai falar a respeito do chamado de Levi, ou Mateus, e também a questão sobre o jejum. Vamos lá. Está aí na tela. Vocação de Levi, ou chamado de Levi, que vocacionado é ser chamado. Diz assim: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Quem eram os publicanos? O termo grego para publicano é telones. Telones era o cobrador de taxas ou impostos. Era alguém empregado. Essa pessoa era contratado pelo Império Romano. Ele era responsável pela coleta dos impostos. Os coletores de impostos eram como uma classe detestada não somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto por causa de seu emprego como pela sua crueldade, avareza e engano usados para realizar a sua tarefa. Então, geralmente eles cobravam acima daquilo que era estipulado. Então, eles eram odiados, não somente ali pelos judeus, mas por todas as nações em que o Império Romano dominava, porque estes funcionários públicos, eles eram empregados de Roma. E chamado Levi. Levi ele era filho de Alfeu. O nome significa ligado, mas também se chama Mateus. E ele estava trabalhando, veja aí que ele estava assentado, katemai, acomodado aonde? Na coletoria. Então, o nome publicano é telones, e coletoria é telonion, que é alfândega, lugar onde se cobram as taxas, escritório de impostos. Então, lugar onde o coletor de impostos se assentava para recolher as taxas. Então, ele estava em plena atividade, trabalhando, e Jesus passa e diz: segue-me. Ele se levantou e deixou tudo, o seguiu. Interessante. Ele não questionou nada, ele simplesmente olhou para Jesus, largou tudo e seguiu a Cristo. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Então, quando Jesus ele chama Levi, Levi oferece um grande banquete na sua casa. E nesse banquete, claro, Levi, como um cobrador de impostos, um funcionário público de Roma, ele convida também outros colegas de trabalho. E todos estes eram o quê? Cobradores de impostos. E quando os fariseus e os escribas viram aquilo, eles murmuravam. A palavra murmurar aí é gonguzo,
que é resmungar, queixar-se de algo, e contra os discípulos de Jesus. E eles estavam questionando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Interessante que eles questionam com os discípulos de Jesus, mas os discípulos mesmos não respondem. Eles não responderam para os publicanos. Quem responde a pergunta foi o próprio Jesus. Jesus respondeu-lhes, olha o 31, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, veja bem que os fariseus, eles criticavam muito aqueles que cometiam delitos e pecados, mas não ofereciam nenhuma oportunidade para o arrependimento dos seus pecados. O negócio era criticar e não convidar as pessoas ao arrependimento. E Jesus não. Jesus, claro que Jesus ele não misturava com o pecado, mas ele dava oportunidade aos pecadores que eles se arrependessem dos seus pecados, das suas práticas e se tornassem filhos de Deus novamente. Então Jesus é aquele que veio salvar o homem que estava perdido, o homem que estava completamente afundado no pecado. Então Jesus veio para tirá-los de lá. E Jesus faz uma observação aí no 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então parece que Jesus, já que vocês são tão justos assim, então eu não vim para os justos, porque os justos não precisam de arrependimento. Eu vim chamar justamente os pecadores, porque os pecadores, eles precisam sim de mudança de vida. Interessante que a palavra arrependimento, ela é uma palavra grega, metanoia. Metanoia é mudança de mente. Mudança de mente. Então, o ser humano, a mudança no ser humano, o primeiro lugar que deve acontecer isso é na sua mente. Porque se ele muda a sua mente, a sua maneira de pensar, automaticamente as suas ações também serão mudadas. Por isso que uso o termo metanoia. É mudança de mente, um propósito, pensamento, muda tudo isso. Aí sim, quando há essa mudança dentro do interior do homem, na alma do homem, com certeza, agora as suas atitudes também serão mudadas. E vamos aí para a questão do jejum. Disseram-lhe eles. Parece que o diálogo continua ainda, está na mesma linha de raciocínio. Jesus fala que não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhes eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Então, provavelmente quem fez esta colocação aqui não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Eles são os próprios fariseus e os escribas que fizeram esta observação a respeito dos discípulos de Jesus, porque eles estavam observando os discípulos de Jesus e também os discípulos de João. Olha só, disseram eles, os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e
fazem orações. Os teus, então, o que muda aí, parece que no primeiro momento são os discípulos de Jesus que estavam fazendo essa observação. Mas se nós, como chega aí, os teus, entretanto, comem e bebem. Então não pode ser os discípulos de Jesus que estavam questionando isso. Pode ser os escribas questionando isto. Olha, disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, que também estavam ali, frequentemente jejumam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Veja que tanto os discípulos de João foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele veio como precursor do Messias. Ele veio preparando o caminho do Messias. E os fariseus seguiam a lei, a Torá. E tanto os discípulos dos fariseus como os discípulos de João, eles frequentemente jejuavam e oravam. Tem um outro texto lá em Mateus que é uma pergunta. Então chegaram a pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Então é difícil saber. Será que eram os escribas? Será que era um outro grupo de pessoas que fizeram essa colocação? Mateus coloca como uma pergunta. Mas aqui no Evangelho de Lucas é uma afirmação. E aí Jesus vai dizer algo. Na verdade, Jesus ele faz ele dá uma resposta, mas fazendo uma pergunta. E é uma pergunta retórica. Ele diz: Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Veja que Jesus ele responde fazendo uma pergunta, e essa pergunta, dentro dela, já tem a própria resposta, que é o quê? Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? É uma festa de casamento. E como é que você exige jejum de alguém que está em plena festa de casamento? Não faz sentido. E Jesus falou desta forma: olha, não pode. Dias virão, contudo, ao 35, dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então veja que, quem é o noivo então aqui? O noivo aqui é o próprio Jesus. E quem que são os convidados ali? São os discípulos. O que ele está dizendo para estes que perguntaram ou que falaram para Jesus a respeito desta prática? Ele fala assim: olha, eu sou noivo, estou com eles. Enquanto eu estiver com eles, não é necessário que eles jejuem. E veja bem que eles falaram com Jesus a respeito do jejum e também das orações, mas Jesus só responde no que se diz respeito a jejuar, mas ele não diz nada a respeito da prática da oração, porque com relação à prática da oração, Jesus ensinou os seus discípulos. Lá em Mateus ele fala: quando orardes, procedei dessa forma: entra no teu quarto, fecha a tua porta e orareis a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te vê e te responderá. Então Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Jesus aqui não trata da oração. Pode ver que em lugar nenhum no texto aqui não está tratando da oração. Está tratando do jejum. Ele não respondeu a respeito das orações, porque Jesus já estava ensinando os seus discípulos como eles deveriam orar.
Mas Jesus falou sobre o jejum. Falei, com relação ao jejum, eu estou com ele, eu sou o noivo. E eles são os convidados. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. E Jesus conta uma parábola. Também lhes disse uma parábola. Parábola. O que é uma parábola? O termo grego é parabolê. É uma... Na verdade, o significado de parabolê, ato de colocar algo ao lado. Comparação de algo com outro. Então, é comparar algo com outro. Ele disse, também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E veja bem, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então, o que está aqui em evidência na parábola de Jesus? São os recipientes e o remendo. Então veja bem, ele está dizendo o seguinte, que ninguém pega um pedaço de pano novo e coloca numa veste velha, faz um remendo numa veste velha, porque como o tecido novo ele é resistente, ele vai rasgar o tecido velho. Então ele falou o seguinte, que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe um vinho novo, porque ainda está em processo de fermentação, em odres velhos. Então, os gases que vão sendo gerados durante a fermentação, ele vai fazer com que se rompa os odres, o odre velho, porque o couro já está velho, não é resistente, ele não está adaptado para expandir quando os gases são eliminados durante a fermentação ali do vinho, do suco da uva. Então, o que Jesus está querendo dizer? O seguinte, que Jesus agora estava fazendo o quê? Uma nova aliança com o povo de Israel. E que na nova aliança agora, ela teria algumas mudanças e que a prática que havia sido feita durante o período do Antigo Testamento, muitas destas práticas agora não se adequariam na nova aliança. Pois se eu pego alguns dos princípios do Antigo Testamento, da lei, e trago esses princípios para a nova aliança que Cristo estava começando, com certeza não teria como se ajustar isso. Por isso que ele falou que agora tem que ser o quê? Tudo novo, é a nova aliança. Por isso que Jesus um dia ele falou assim, este sangue da nova aliança no meu sangue. Então, na nova aliança, tudo tem que ser novo. Odres novos, vinhos novos, pedaço de pano novo em tecido novo. Aí sim a coisa se ajusta. É isso que Jesus estava querendo dizer. É a nova aliança no sangue dele. Eu vou ficando por aqui. Vídeo pequeno aí. No próximo vídeo estarei falando que Jesus é o Senhor do sábado. Capítulo 6 deste Evangelho de Lucas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.